Olá pessoal, meu nome é Caio Clímaco, estamos falando aqui diretamente de Caracas, a capital da Venezuela. Estamos aqui com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o nosso jurista Luiz Moreira. E estamos aqui para bater um papo hoje sobre todo o processo eleitoral, tudo que envolve aí as eleições de amanhã aqui na Venezuela. E bom, a Camila perguntou para o Samuel, o embaixador, por que a gente deve considerar que as eleições da Venezuela são livres, são justas, democráticas e transparentes, embaixador? Em primeiro lugar, porque há uma aceitação dos diferentes partidos de oposição de participar. São 5 candidatos, portanto, em princípio, eles consideram que podem ganhar. Segundo, que é uma grande participação popular, que ontem mesmo o presidente Maduro reconheceu na fala dele, né? Dizendo que os partidos de oposição haviam feito manifestações de encerramento da campanha com grande participação popular. Por que são democráticos? Porque, inclusive, a imprensa tem jornais a favor do governo, jornais contra, com grande ênfase, para não dizer violência, né? Estações de televisão, rádios. Então, um grande debate popular. Né? Depois, pelo que se sabe, não houve nenhum incidente até o momento, nenhum momento de violência contra populares, nada disso. Né? E, digamos, ao mesmo tempo, o processo de votação, que eles conhecem melhor do que eu, ele é talvez o mais moderno do mundo. Né? Luiz mencionou hoje que nos últimos 10 meses se realizaram 4 eleições na Venezuela. Qual outro país do mundo? Né? Se nós partimos da ideia da soberania popular, quanto mais o povo chamado a opinar, mais democrático. Né? Então isso é muito importante. Além disso, eu acho que o presidente Maduro ainda tinha algum tempo de mandato. Então ele, ao aceitar e até tomar a iniciativa de fazer uma eleição presidencial, é quase que um referendo revocatório, né? Que ele pode, teoricamente, perder. E perder o resto do mandato, quando poderia ficar confortavelmente. Talvez em outro país como no Brasil, o presidente Temer, que é tão popular, pudesse chamar as eleições antecipadamente para testar a sua popularidade junto ao povo brasileiro, né? Não é? Assim mesmo. Não é verdade? Né? E os congressistas brasileiros também testar a sua popularidade. Né? Abdicando dos respectivos mandatos. Né? Abdicando dos mandatos. Né? Então eu acho que é um momento de grande importância, um momento democrático e é um momento que todos nós na América Latina estamos, de uma certa forma, sendo muito influenciados pelo resultado das eleições. Ok. Agora, Luiz, o que a gente deve aprender com esse modelo eleitoral da Venezuela? O que tem de novo nisso daí? Que tipo de comparação que dá para fazer com o modelo eleitoral brasileiro? Enfim, o que tem a Venezuela a ensinar para nós brasileiros? Em primeiro lugar, há expectativa, ou pelo menos é difundido, que a Venezuela vive um regime de exceção à ditadura. Repara o seguinte, as fronteiras da Venezuela, seja as fronteiras secas, terrestres e marítimas, permanecem abertas. Então, o embaixador menciona a existência de uma imprensa livre, com internet, jornais, TVs, que criticam com virulência ou no modo que essa imprensa acha conveniente, tanto o atual presidente, Nicolás Maduro, quanto seu antecessor, o comandante Hugo Chávez. Tá, então qual é a perspectiva? É de uma organização da sociedade que respeita a imprensa, respeita o direito de expressão, o direito de imprensa, a liberdade de imprensa. Então não há que se falar em restrição,
nem de fluxo de informação, nem de organização dessa imprensa na Venezuela. Com relação ao sistema eleitoral venezuelano, o embaixador mencionou o seguinte: em 10 meses ocorreram 4 eleições na Venezuela. Ou seja, eleições para uma Assembleia Constituinte, eleições para governadores dos estados, depois a terceira eleição para prefeitos e agora a eleição presidencial. Como é que a ideia de uma ditadura, é conciliada com uma antecipação do mandato do presidente? Ou seja, presidente nenhum, ditador, antecipa seu mandato, renuncia a mandato, põe em jogo o seu futuro político, recebendo da população uma confirmação desse projeto político, naquilo que o embaixador se referiu como referendo revogatório. Ou seja, o que é que ele está dizendo, o presidente Maduro? Ele diz o seguinte: eu aceito renunciar a uma parte do meu mandato presidencial para que a população decida, a população venezuelana decida seu futuro político. Com relação ao sistema eleitoral, é preciso que a população brasileira entenda pelo menos 2 grandes diferenças. A primeira, o Brasil está tentando ampliar a sua base biométrica nas eleições, a base de dados biométrica, com muita dificuldade. Poucos são os municípios no Brasil que têm, embaixador, 100% dos seus eleitores identificados com biometria. Dá um exemplo: Contagem, na Grande Belo Horizonte, está fazendo essa tentativa e até agora o resultado é insignificante. Segundo, no sistema venezuelano, a urna é eletrônica, 100% eletrônica. Então, repare, a identificação do eleitor é 100% biométrica. 100% biométrica já há 11 anos. Há 11 anos. Então, quando o eleitor se apresenta, a identificação do eleitor ocorre com o polegar. Ele põe o polegar na máquina e é a máquina que o identifica, eliminando a possibilidade de fraude. E a segunda novidade, que não existe no Brasil nem em nenhum lugar do mundo: quando ele é identificado biometricamente, o sistema se abre para ele eleitor ou eleitora, e aí ele vota na urna eletrônica, como no Brasil. Ele vota na urna eletrônica. E aí tem a segunda diferença: aquela urna eletrônica emite o voto do eleitor. O eleitor pega aquele papel, verifica se aquele papel corresponde ao voto depositado na urna eletrônica, pega o papel, deposita por sua vez na urna física. E ao final do dia, quando encerrada a mesa de votação, haverá a urna emite um relatório, digamos, com 150 eleitores, não é? E aí o voto impresso lá na urna contabiliza se o partido X e o candidato Y têm os mesmos votos, o mesmo número de votos, e se aquele voto eletrônico corresponde com o voto na urna. Okay. Ou seja, é um sistema, do ponto de vista de sofisticação, sem outro igual no mundo. Completamente seguro, não? Totalmente. Bom, tem uma série de pessoas que estão acompanhando esse processo aqui, que vieram de outros países, né, como acompanhantes internacionais, para verificar todo o processo eleitoral aqui na Venezuela. Pergunto se vocês participaram desses processos aí de instalação das mesas eleitorais também. E se participaram, como foi isso e o que é possível perceber aí em termos de segurança no processo. Esse é um processo, se me permite, Major, esse é um processo que é rigorosamente acompanhado pela imprensa venezuelana e internacional e pelos partidos. O embaixador mencionou que participam das eleições 12 partidos políticos e 10 candidatos. 5 candidatos.
Então, quem é que tem, primeiramente, o interesse em controlar o sistema eleitoral? Os partidos que disputam a opinião pública venezuelana e a imprensa. Se houver por parte do sistema eleitoral venezuelano uma fraude ou uma manipulação, os atores envolvidos, portanto os partidos políticos, os candidatos e a imprensa, denunciarão imediatamente. Aliás, seria algo inédito na história recente da Venezuela a constatação de uma fraude às eleições. Por quê? Porque esse sistema tão tecnológico que foi desenvolvido aqui, que não há outro igual no mundo, foi desenvolvido justamente para superar um período de fraude nas eleições, que ocorreu até a implementação pelo Conselho Nacional Eleitoral desse sistema. Ok. Embaixador, tem alguma opinião sobre isso? Olha, além disso, são realizadas auditorias. Eu estive aqui, numa ocasião anterior, quando foi a campanha presidencial do presidente Maduro, que ele ganhou por uma diferença pequena. E me lembro de ter visitado várias sessões eleitorais em que ocorre o seguinte, acho que eu visitei. Termina a votação, ficam os fiscais dos partidos, fica o pessoal da mesa, vê-se qual foi o resultado que a urna emite um relatório, tantos votos para um candidato, tantos para outros, assim por diante. E se abre a urna, onde o eleitor já colocou o seu voto. Cada eleitor colocou, abre-se a urna, coloca-se os papéis em cima da mesa, um dos fiscais de um dos partidos pega um voto e diz, supondo, Maduro. Aí tem um fiscal de outro partido e toma nota. E vai colocando de lá. Capriles, na época. Toma nota. E assim por diante, né? E também os partidos, que tem que registrar para que partido foi. Que às vezes o mesmo candidato é uma coalizão de partidos, ele aparece seu nome em vários partidos, né? Isso depois é confrontado, esse resultado, esse cômputo manual, com o que a máquina eletrônica registrou. Aí, se tiver certo, faz-se a ata, que é assinada pelos fiscais dos partidos. Essa ata é guardada, e aí o resultado eletrônico é transmitido para uma central. Nós tem a ata, que diz que a central resiste, digamos, seção 50. Tantos votos para um candidato, tantos votos para o outro. A ata registra isso, isso lá na computação geral aparece. Né? Então, é possível. E depois é possível fazer uma auditoria complementar. Né? Então, essa que eles chamam de auditoria cidadã. Né? Então, você controla ali. Já em outros países, como a votação é só eletrônica, ela é mais facilmente fraudável. Okay. Né? Ela pode ser fraudada, porque você põe aquilo ali. Um programa de computador, por exemplo, ele pode ser instruído a mudar X votos de um candidato. Um programazinho de computador, isso aí é fácil. Né? Se você não tem um papel que comprove aquele voto, assim como existe na eleição venezuelana. Então, aquilo é transmitido para a central. Então, aparentemente, agora, creio que a legislação brasileira previa o uso do voto impresso, assim, impresso e eletrônico. Né? Era um projeto do senador Requião. Pois é, e que depois foi aprovado, mas foi vetado. Exatamente. Né? O que foi uma pena, porque, e além disso, no caso do Brasil, para o termo de comparação, você não tem a biometria. Aquilo ali é um pouco, você se identifica com o título de eleitor, mas não tem um controle biométrico que permita, né, garantir que aquela pessoa votou uma vez só. Ela pode votar aqui e votar em outro lugar.
Agora, quantos participantes brasileiros, acompanhantes internacionais, estão participando desse processo? Além de vocês dois, tem mais algum outro representante? Alguns, né? São os 12. São 12. 12 ao total. 12, vários juízes e tudo. Juízes, embargadores, procuradores de justiça. Procuradores de justiça. E quais são os critérios para a escolha desses acompanhantes internacionais? Eu acredito que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela que foi quem indicou. Uma indicação que vem do próprio Conselho Nacional Eleitoral. Conselho Nacional Eleitoral. No caso dos juízes, por exemplo, os 2 juízes funcionaram como juízes eleitorais. O procurador de justiça foi vários anos promotor eleitoral. E os professores ou são especialistas em sistema eleitoral ou em direito eleitoral. Direito eleitoral. O observador internacional, como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Pessoas que já têm uma larga experiência em processos eleitorais. Justamente haver credibilidade do seu relatório final, porque não podem ser pessoas somente políticos, por exemplo, contra ou a favor. Então, isso que eu acho que eles procuram em cada país identificar pessoas que têm esse tipo de experiência que o Luiz mencionou. Ok. Agora uma pergunta com relação à situação diplomática entre Brasil e Venezuela, que não tem diretamente muito a ver com essas eleições, mas que a partir da definição dessa eleição pode sim ter muito a ver, né? Essas relações diplomáticas podem alterar o cenário, né? Já temos algumas alterações desde que o Michel Temer chegou no poder por via do golpe que deu na presidente Dilma Rousseff, né? Mas aí, pergunto para vocês, então, como que está essa relação diplomática atualmente e quais são as perspectivas disso? Veja, o Brasil tinha relações muito estreitas com a Venezuela, principalmente no período do presidente Lula. Nesse período, relações de cooperação, de grande cooperação. Agora, embaixador, diante dessa pergunta que eu acabei de fazer, né? O Exército Brasileiro também fez exercícios recentemente, no final do ano passado, o Amazon Lobby, não? Que reuniu aí diversos exércitos latino-americanos, né? Inclusive com participação dos Estados Unidos, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é essa relação entre o Comando Sur e o Exército Brasileiro. E também, aqui na Venezuela, se especula muito com relação a uma possível ingerência dos Estados Unidos aqui. E que aqui na Venezuela. E que essa possível ingerência poderia vir de exércitos aliados. Como é o caso, por exemplo, de Colômbia, que é o principal aliado dos Estados Unidos aqui no continente. Como também os venezuelanos imaginam que o Brasil poderia entrar nessa, ou seja, de disponibilizar tropas do Exército Brasileiro para entrar em território venezuelano e aí sim partir para um outro tipo de ofensiva, para além de toda a guerra econômica, de todo o tipo de guerra que se faz aqui na Venezuela. Você acredita que o Exército Brasileiro poderia de fato chegar a vias de fato nesse processo, ou seja, entrar na Venezuela promovendo aí algum tipo de ataque, alguma ofensiva a partir do Exército Brasileiro? Os Estados Unidos, normalmente, quando vão intervir num país, como foi no Iraque, como é o caso da Síria, eles procuram regimentar outros estados. E às vezes até estados menores da América Central, que participam com contingentes pequenos, para dar a ideia de que é uma força multilateral, que não é uma intervenção americana, é uma intervenção de um grupo de países. 2. O exército venezuelano é muito bem preparado. 3. A população também é muito mobilizada. 4. Você tem que deslocar tropas lá para a fronteira. Não é um local fácil de você ter linhas de abastecimento, por exemplo. Você põe as tropas, tem que fornecer material, comida, você tem que ter linhas de suprimento. Se não tiver, não funciona. Né? Agora, os Estados Unidos normalmente usam
esse tipo de operação, né, de juntar os países, para não parecer algo que é só americano. Muito bem. Então, eu acho muito difícil. O próprio exército brasileiro, eu acho, em alguma medida, como mencionei, tem grande preocupação com a Amazônia. Sabe que os Estados Unidos, inclusive no passado, tentaram colonizar a parte da Amazônia. Isso aí tem toda uma literatura a respeito, né, no passado. Há toda uma ideia de que a floresta amazônica é um bem da humanidade. Existe isso também, né? Declarações, até do Kissinger, a declaração do Kissinger sobre isso, na época. Então, há uma grande preocupação com a eventual perda do território. Se você deixa entrar as tropas americanas ali num grande número, tirar depois é mais difícil, né? Não é fácil, né? Então, eu acho que é uma preocupação. Terceiro, a própria capacidade militar, né? É complexo, não é? Eu falo intervenção militar, parece que vai lá e faz a intervenção militar. Não, não é. É uma operação de grande complexidade, né? E que eu acho que os Estados Unidos não têm interesse nisso. Por quê? Não tem interesse porque eles julgam que vão poder estrangular a economia venezuelana e que, eventualmente, os grupos de oposição darão um golpe, podem dar um golpe diferente, né? Coisa que também não é muito fácil com a situação interna da Venezuela hoje em dia, né? Claro. Né? Quer dizer, enfim, tem essa esperança. Depois é o seguinte, eu preciso entender o seguinte, existe uma coisa chamada complexo industrial militar nos Estados Unidos. Então, é muito importante que você tenha países inimigos. Se você não tiver país inimigo, Se dissolve o complexo. você não tem razão para ter. Esse complexo é de interesse das indústrias civis. Não existe indústria militar, isso é bobagem. Existe indústria civil também. Quem é que faz carros de combate? Indústria automobilística. Quem é que faz aviões de combate? Indústria aeronáutica. Claro que certas armas mais específicas, digamos, canhões e tudo, mesmo assim, a indústria siderúrgica que produz o material. Você tem lá, você tem o desenho do canhão, da metralhadora e tudo, mas aquilo tudo vem da indústria civil. São contratos gigantescos. Então, se você não tem inimigos, entendeu? Por exemplo, quando os Estados Unidos declarou alguns meses atrás, anos atrás, que a Venezuela era uma ameaça à segurança americana, que é um absurdo lógico, né? Por que a Venezuela iria ameaçar a segurança americana? Qual era o benefício para ela? Claro que se você parte do princípio que a Venezuela é governada por demônios, aí demônio é demônio, né? O demônio quer prejudicar os anjos, né? Você parte do princípio que tem os demônios e tem os anjos. Claro. Se você parte de pessoas razoavelmente racionais, a Venezuela sabe do poder americano, sabe da sua capacidade de pressão, retaliação, punição, força militar, e não vai, digamos... Então, uma aventura. Não tem aventura. Como é que você chega na costa americana, pô? Como é que os submarinos venezuelanos chegam na costa americana com suas armas nucleares? Não tem submarino, não tem arma nuclear, pô. E os porta-aviões venezuelanos vão ameaçar a marinha americana? Não tem porta-avião, pô. Entende? Mas tem que dizer isso para apavorar. Então a Venezuela passa a ser uma ameaça para o mundo. Uma coisa que perturba o mundo. Perturba os Estados Unidos. Aí foi uma retórica de apavorar o público americano. E se a gente analisar bem... Porque o público americano não é a favor da guerra. O público americano que vai para a guerra é o pessoal que morre. Não é? Hoje em dia, fez uma pesquisa que não tem um filho de deputado americano que sirva o exército. Antigamente servia, porque era o sistema de sorteio. Hoje em dia não tem. E as fotografias mostram isso. Como é que são as tropas americanas? São hispânicos e negros.
enquadrados por oficiais brancos. Enquadrados, comandados. Você vê as fotos das tropas americanas. Entende? E aí, mesmo que eles sofram poucas baixas, há uma repulsa. Sofrem pouquíssimas baixas, mas há uma repulsa. Né? Então o povo tem que ser assustado, tem que ser estimulado a ficar em pânico, para poder justificar as dotações orçamentárias do Ministério da Defesa, que o Trump aumentou de uma forma extraordinária, recentemente, para a grande alegria das indústrias e dos militares. Porque os militares americanos, eles saem do exército, na maioria, e vão trabalhar nas empresas, com salários naturalmente adequados. Né? Então é um sistema. E também, se você não tem arma, você... Né? Então você precisa de uns inimigos, tipo Irã, como se o Irã colocasse uma ameaça aos Estados Unidos. Existe isso. Ou a Coreia do Norte, isso é bobagem. Agora, a Venezuela poderia ser enxergada como uma ameaça na América Latina aos interesses dos Estados Unidos, a partir do momento em que a Venezuela propõe uma alternativa ao sistema capitalista com a implementação do socialismo do século XXI, né? Então, a partir desse momento, a Venezuela teria capacidade de influenciar outros países na América Latina com a sua política. Eu entendo que o capitalismo existe na Venezuela. Eu entendo. Aqui não há um regime comunista nem socialista, não. Você tem a grande empresa do Estado, sempre teve, que é a PDVSA, com suas subempresas, né? Mas não tem isso, que eu saiba. Você não tem a propriedade estatal dos meios de produção, que é a definição do regime alternativo. O capitalismo é o quê? A propriedade privada dos meios de produção, o livre mercado, a iniciativa privada, etc. Aqui tem naturalmente empresas estatais, como tinha no Brasil, como tem em outros estados, mas você tem ao mesmo tempo a possibilidade de empresa privada. Tem aí os meios de comunicação privados, né? Porque é uma tentativa, né, embaixador? Uma tentativa de realizar a justiça social. Mas eu digo, não é uma alternativa, é uma alternativa de economia mista, que os Estados Unidos não aceitam. Os Estados Unidos são contra empresas estatais em geral, qualquer um, em qualquer lugar. Né? São contra a regulamentação pelo Estado, enfim. São a favor de uma economia liberal. Né? Mas tem... Agora, e a Venezuela não é um país tão desenvolvido, do ponto de vista industrial, etc., que possa servir como exemplo. Né? Nem contraponto. Nem contraponto. Né? Agora, ela é um país que procura se desenvolver, procura se industrializar. E nisso, ela é um mau exemplo. Ao mesmo tempo, tem a política externa autônoma, tem acordos com a Rússia, acordos com a China, de longo prazo. Né? Bom, essa dificuldade produtiva da Venezuela vem de um fator histórico que é a dependência do petróleo, não é isso? É verdade. Então, muito do que se passa no país hoje é uma consequência da própria elite venezuelana, que historicamente se concentrou mais em importar produtos e matéria-prima do que propriamente produzir e alavancar a indústria nacional. Por isso passa esse problema hoje. É chamado doença holandesa. Isto é, um país que descobre grandes reservas de algum produto, de um minério, ou produz produtos primários, como é o caso do Brasil, da soja, aquilo é água transformada em soja, né? Né? O que faz? Vende, consegue, tem mercado, vende, né? O dólar, a moeda fica barata, e ele compra os produtos manufaturados dos outros países. E com isso, como os produtos manufaturados dos outros países são mais competitivos, por definição, porque se não fosse mais competitivo, o país não seria subdesenvolvido, seria desenvolvido, né? E dificulta qualquer instalação de indústria local. Para instalar a indústria local, você tem que ter tarifa.
Aí diz os Estados Unidos, não, tarifa não pode. Tem que ter um mínimo de tarifa. Tem que acabar com as tarifas. Né? É um grande objetivo deles, né? Acabar com as tarifas. Né? Ok. Para justamente poder exportar os seus produtos. Você vê hoje em dia no Brasil como nós estamos vivendo um problema na indústria brasileira e a avalanche de produtos importados que vão desde biscoito, agora estão importando sorvete, uma nova marca americana de sorvete. Por quê? Porque é barato. E como o governo também mantém um dólar barato, né? Então fica fácil para combater a inflação. Manter o dólar barato para combater a inflação. Né? Ok. Agora, governador, tendo em vista esse cenário aí de recomposição das forças conservadoras em toda a América Latina, principalmente aí em Brasil, Argentina e Equador, qual que é a importância histórica desse momento agora de uma eleição na Venezuela e se a gente analisar essa eleição como uma possível vitória do Maduro? Qual é a importância de uma vitória do Maduro agora, nesse exato momento da conjuntura? Se o Luiz também quiser responder. Acabei falando muito. Amanhã haverá eleição, amanhã dia 20 de maio. Não dá para antecipar o resultado das eleições. Falando em tese, na expectativa de o presidente Maduro obter o seu segundo mandato presidencial, parece que o que se desenha, embaixador, é um fortalecimento político, ou seja, toda a contestação internacional que nos faz crer que a Venezuela está, primeiro, dirigida por um ditador, e segundo, sem perspectivas, se resolverá amanhã com a eleição presidencial. Se a população conferir um mandato a qualquer um dos opositores, esses opositores, o candidato eleito, terá uma autorização do povo venezuelano para estabelecer uma nova direção política. Se o presidente Maduro obtiver um novo mandato, o que é que ele tem? Como disse o embaixador, ele renunciou a parte de seu mandato para obter do povo a confirmação ou negação do projeto político que ele representa. Então, essa política que ele representa estará reforçada pelas urnas, o que lhe capacita para propor acordos, como anunciado pelo ex-primeiro-ministro espanhol Zapatero. Isto é preciso então entender que a permanência do presidente Nicolás Maduro, uma eventual permanência dele, confirmação de um novo mandato para ele, o habilita, o legitima para conduzir as negociações com os Estados Unidos, com o Canadá, com a Europa, com o Brasil. Ou seja, porque não subsistiria mais argumentos racionais capazes de afirmar, que a Venezuela não é uma democracia, que como é que uma democracia não é democrática, um país que em 10 meses faz 4 eleições. E o mandato presidencial e o sistema, e isso é muito importante ser afirmado, ser reconhecido, que o sistema eleitoral tem credibilidade dos partidos políticos e das forças políticas venezuelanas. Tanto que em 2015, há 3 anos apenas, o presidente do Tribunal Supremo de Justiça, Michael Moreno Pérez, afirmou ontem em uma reunião com os acompanhantes internacionais que o sistema eleitoral venezuelano é o mais robusto, transparente e auditável do planeta. Vocês concordam com essa afirmação? Eu concordo plenamente. Se você toma, por exemplo, o mais democrático, vamos pegar um exemplo, 2 ou 3 exemplos. Nos Estados Unidos, primeiro, que o sistema eleitoral é sujeito a muitas fraudes. As máquinas, aquilo tudo. Segundo, há na própria instituição americana, devido ao sistema de estados, como foi constituído o país,
é possível, hoje em dia, como aconteceu com o Trump, um candidato ter 3 milhões de votos menos e ser eleito. Que me parece algo, se acontecesse isso no Brasil, seria um escândalo. Né? Escândalo. O segundo, né, que tem menos votos, é eleito. 2. Na Inglaterra, como é que é o sistema? Você tem um sistema parlamentar que, em primeiro lugar, não há separação de poderes tradicional. Por quê? O gabinete é indicado pelo parlamento. Então, você tem uma união do executivo com o parlamento. Não tem 3 poderes. Tá? Segundo, o primeiro-ministro, às vezes, é eleito, como foi a Margaret Thatcher, com menos votos do que muitos outros deputados, outros membros do parlamento, como eles chamam, né? Como é que é isso? Então, você tem primeiro-ministro, chefe do executivo, e teve, sei lá, 50 mil votos, porque é o líder do partido. Quer dizer, um tremendo, desculpa falar, conchavo, né? Uma coisa da oligarquia partidária, né? Portanto, não tem muito de democrático, né? E assim por diante. Mas cada país tem o seu sistema. A gente tem que respeitar isso, é a autodeterminação. Cada país, na sua evolução histórica, chegou àquele sistema, como na China, na sua evolução histórica, chegou ao sistema atual, né? Então, digamos, nós temos aí essa questão, né? Ok. Uma pergunta agora que vem do Rômulo Maia, né? Das pessoas aí que contribui aí no nosso programa Duplo Expresso, que vem diretamente para o embaixador a pergunta. Apesar da sabotagem e da desestabilização patrocinadas pelo Império Norte-Americano à Venezuela, resiste há 2 décadas. O que eles fizeram certo que faltou para nós no Brasil? Temos que diferenciar os momentos históricos e as estruturas dos países. São coisas muito diferentes. A situação brasileira, a Venezuela tem 20 milhões de habitantes, o Brasil tem 30 milhões. O Brasil tem 7 vezes mais. O território, os recursos, a evolução histórica dos países, né? O que eles fizeram de certo? Primeiro, eles fizeram de certo a questão da participação popular, né? O próprio sistema eleitoral, a moralização não gosto desse termo, superação dos defeitos do sistema eleitoral que permitia aquilo que eles chamam de que ata mata voto. Quer dizer, na hora da ata lá, você anota o que quiser. Fraudato, né? Conseguiram criar um sistema eleitoral que é o primeiro princípio do exercício da soberania popular. Um dos primeiros é que os resultados da opinião do povo sejam respeitados, não sejam deturpados no meio do caminho pelo sistema eleitoral. Quaisquer que sejam, não importa, né? Então eles fizeram isso. Segundo, o presidente Chaves, o comandante Chaves, né, era uma pessoa que ele modificou a política dele externa. A política externa venezuelana era voltada para os Estados Unidos. Ele voltou para a América do Sul. Né? Então, foi muito importante a aliança dele com a Argentina. A Venezuela ajudou muito a Argentina no passado, comprando títulos da sua dívida. Né? E na sua aliança com o Brasil. Então, formaram um grupo de países, né, muito importante na América do Sul e que atraía a Bolívia, atraía o Equador, né, os países menores. Né. Fizeram também aqui uma série de programas sociais de grande alcance, né, uma grande redução da pobreza, grande tentativa de construção da infraestrutura.
tentaram construir a infraestrutura, tentaram industrializar, tentaram aumentar a produção de alimentos, não sei o que é isso, né? E tentaram diversificar suas relações exteriores, com acordos com a China, com a Rússia, na área do petróleo principalmente, né? Então, e uma política externa mais soberana, mais altiva, né? A rearticulação da OPEP também passa por aí. Também, claro, porque eles são, a Venezuela, creio que é a fundadora da OPEP. Fundadora da OPEP. Entende? Né? Por isso é que o presidente Chávez ia ao Irã, porque estava dando o principal produto dele, que a imprensa transformou. Olha que pecado, foi ao Iraque, foi ao Irã, sei lá onde é que é, um dos países produtores, quando era uma coisa essencial para a Venezuela, a coordenação com os países produtores de petróleo. Né? Mas, enfim, eu acho que no Brasil fizemos coisas semelhantes durante um certo período. Fizemos, primeiro, programas de justiça. Então, inclusão social, se você quiser, ou de justiça social. Não só dirigida aos mais pobres, que são 50 milhões de pessoas, né, que recebem o Bolsa Família, todos os programas nessas áreas, né, de organização do mercado de trabalho. Se um programa de saúde, um programa de educação, são instrumentos, políticas de organização e melhoria do mercado de trabalho, para que as pessoas possam trabalhar melhor, educadas e com saúde, e com comida, mínimo de comida. Né? Nós fizemos também no Brasil. Não sei julgar a qualidade. No caso da Venezuela, se não me engano, eles tiveram da Unesco o título de país que havia superado o analfabetismo, se eu não me engano. E de vários outros títulos desse tipo, entende? Né? Inclusive com a grande participação dos cubanos, dos professores cubanos com os métodos cubanos. Tudo isso deixava os Estados Unidos o império enlouquecido, porque tinham lá como sua grande preocupação a questão de Cuba, de acabar com Cuba, fazer também a mudança de regime em Cuba. Né? Nós fizemos no Brasil também. Né? E o presidente Lula era tão popular no Brasil quanto o presidente Chávez na Venezuela. O presidente Lula terminou o mandato com 87% de aprovação popular. Mais do que isso é difícil, né? Não sei qual a aprovação do presidente Chávez quando teve tempo quando faleceu, né? Devia ser muito alta, né? E tinha um sentimento de amor ao povo, né? O presidente Chávez tinha esse sentimento, o presidente Lula também. Botar isso na menor dúvida. Né? Depois tivemos uma política externa, talvez não tão vocal quanto a da Venezuela, mas também de autonomia, de afirmação, de participação, até mais que a Venezuela, no certo sentido, porque a Venezuela não tinha condições de participar de certas situações, não tinha possibilidade de fazer isso, né? E, no caso do Brasil, fizemos até mais, que foi todo o problema de fortalecimento do Estado. Foi o fortalecimento da Petrobras, que leva à descoberta do pré-sal. Foi com efeitos que o nosso Luiz Moreira pode comentar, mas que foi a tentativa de desterceirizar, que o Estado todo terceirizado. Então fizeram muitos concursos públicos, não sei se o resultado foi bom. Mas a terceirização também não é boa. Não. Né? Certamente, né? Então, fortalecimento do Estado. Você tem um Estado forte para poder intervir na economia, poder intervir na sociedade. Senão, se o Estado não tiver recursos para intervir na economia e na sociedade, as disparidades continuam. Todos os programas sobre afrodescendentes, programas para mulheres, programas sobre opção sexual, tudo, foi muito impulsionado nos planos nacionais de direitos humanos, que aliás geraram o último gerou grande repercussão, né? E você tem isso, quer dizer, a parte do desenvolvimento e o fortalecimento das empresas nacionais através do BNDES.
Porque nós vemos o quê? O presidente do BNDES diz que o BNDES vai apoiar as pequenas e médias empresas, que são as que não concorrem com as mega empresas, né? Nem tem capacidade de ir para o exterior. Nem de produção de tecnologia. Nem produção de tecnologia, pequena e média empresa. Ele declarou isso semana passada, esse novo presidente. Por quê? Porque não pode criar grandes empresas para competir com as empresas dos outros grandes estados. Que o banco do BNDES, do governo do presidente Lula, se transformou num banco maior que o Banco Mundial. Depois da política externa, o BRICS e a Unasul, né, são os dois pontos talvez mais importantes. Né? Enfim, eu acho que foi feito. E quando o Romulus fala 20 anos, começa quando 20 anos? 1998. Muito bem. Naqueles anos finais do governo Fernando Henrique, os 4 anos finais, foi um fracasso absoluto de políticas econômicas, número de desempregados, inflação, reservas de 18 bilhões de reservas, hoje temos 300, no governo de Jesus chegou a 300 e poucos bilhões. O Brasil pagou a FMI, acho ainda mais como pagou a FMI. Por que é importante? Porque se você deve ao FMI, o FMI tem o direito de vir ao Brasil fazer inspeções e fazer relatórios sobre a política econômica e influir a política econômica. Quando você deixa de ter os acordos, eles não têm mais esse direito. Então, quando você paga o que você deve ao Fundo Monetário, você deixa de ter uma interferência externa, uma redução de soberania. Entende? Então, que as pessoas não, que pagou a FMI, por que pagou a FMI? Foi muito importante por causa disso. Para não se submeter à diretriz do capital internacional. Claro. Agora, duas táticas que foram utilizadas também. Deixa eu dizer, então, no governo Fernando Henrique, foi um governo alinhado com os interesses estrangeiros, em tudo. Não conseguiu ir tão longe quanto agora, mas era alinhado, perfeitamente alinhado, sim. Claro que tudo dentro de uma retórica uspiana, terceira via, aí se reunia lá com aquele Poodle dos Estados Unidos, que era aquele Tony Blair, que tinha o apelido de Poodle, aquele cachorrinho. Era o cachorrinho dos Estados Unidos, né? Tinha esse apelido, né? Então tinha essa retórica, assim, de grande homem, né? De grande intelectual e tudo. O governo foi um fracasso. O que permitiu a vitória democrática da oposição a eles. Se tivesse sido um sucesso, não teria perdido as eleições. Né? Então, no negócio de 20 anos mistura muita coisa. Mistura muita coisa. Dentro dessas coisas que misturam aí nesses 20 anos, tem duas questões que eu imagino que foram cruciais para uma diferenciação aí entre o governo de Chávez e o governo de Lula. Como o senhor bem colocou, são situações completamente diferentes. Né? O Chávez vem de um histórico dentro do Exército, né? É um comandante do Exército, e também teve uma outra perspectiva com relação ao papel do Exército na sociedade. Exemplo disso foi a criação da milícia bolivariana e da junção entre militares e civis através da União Cívico-Militar. Né? E isso é uma das características aí que fortalece o Estado Nacional. E talvez por isso a Venezuela seja aí uma ameaça para os Estados Unidos nesse sentido, né? Porque a Venezuela busca fortalecer a concepção de Estado-nação. Né? Os interesses nacionais. Os interesses nacionais. E uma outra mudança também que talvez tenha contribuído aí para esse processo de diferenciação foi a criação das bases legais para a constituição de um Estado comunal. Né? O Chávez faz isso a partir aí, da Assembleia Constituinte, que convoca logo depois de ganhar as eleições, alterando aí a estrutura do Estado, e o Lula acabou não fazendo grandes alterações na estrutura do Estado, mas focou mais aí na questão das políticas públicas, né, na justiça social. Talvez essa seja uma importante diferença também, né, embaixador? Eu acho que no caso do Brasil, há um interesse externo em separar as Forças Armadas da sociedade civil. Isso é um ponto pacífico. Compreende?
como as Forças Armadas foram responsáveis pela ditadura militar, como o Partido dos Trabalhadores surgiu na luta contra a ditadura militar, e como há um interesse nisso, né, de você separar, porque enfraquece a coesão nacional. Aquilo que o Chaves fez, né, ele como instrutor do Exército, né, com grande influência na formação de oficiais, né, grande influência, quando era instrutor. Né, grande estrategista também. Grande estrategista, um homem. E eu acho que talvez, se você quiser, não tenho certeza, no primeiro mandato, são todos períodos diferentes. O primeiro mandato do presidente Lula é uma coisa, o segundo mandato é outra. Né? Ele entra no segundo mandato já com noções de desenvolvimento e não apenas de inclusão social. Porque no início era basicamente isso, fome zero, enfim, no momento em que todas as pessoas se alimentarem, que todas as pessoas forem educadas, que todas as pessoas tiverem saúde, o que é? Todos poderão competir em igualdade de condições, o que é um equívoco. Embaixador Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Duplo Expresso, na luta por Lula livre, pela democracia, pelo desenvolvimento, pela justiça social e pela soberania. Que essa é a nossa luta. Sempre foi. Continua agora e continuará sempre. Muito obrigado pela presença do senhor, pela participação aqui conosco. E muito obrigado também, Luiz Moreira, pela participação, por estar aqui batendo esse papo com a gente. Não sei se vocês querem dar aí um último depoimento, alguma palavrinha para o nosso público do Duplo Expresso aí. Olha, eu queria só fazer um elogio a esse esforço de defesa da democracia, defesa do presidente Lula, porque hoje a defesa do presidente Lula é a defesa da democracia. Tá? Sem o Lula livre, dificilmente se pode dizer não. Não se pode dizer que há democracia no Brasil. Não se pode. Dizer isso não pode. Você tem eleições, um candidato preso, sem razão nenhuma, sem motivo nenhum, por razões falsas, e que não pode concorrer. Então não há democracia. Então, se compararmos com a Venezuela, veremos que estamos numa situação bem diferente. Exatamente. Então a luta é essa. Eu queria, mais uma vez, reiterar meu agradecimento pela oportunidade de participar no Duplo Expresso. Faço também minhas as palavras do embaixador, agradecendo a oportunidade. Gente, mais uma vez agradeço então, desejo a vocês um bom trabalho e espero aí que a democracia da Venezuela seja o que de fato saia aí vitorioso de todo esse processo. Muito obrigado, um abraço.